Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da carta de Paulo aos Romanos. Hoje estaremos iniciando o capítulo 9. Os capítulos 9, 10 e 11 são os capítulos assim mais difíceis, eu diria até mais complicados da carta de Paulo aos Romanos. E ele gera muitos questionamentos, muitas dúvidas. Então, nós vamos bem devagar no nosso estudo. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento a qualquer tempo, entra lá, no YouTube e marca lá a sua pergunta, o seu questionamento, que nós estaremos tentando responder dentro daquilo que Deus estiver nos concedendo conhecer. Porque o nosso entendimento bíblico vem por meio do Espírito Santo, que nos dá o pleno conhecimento da palavra de Deus. Esses textos, inclusive, eles têm sido base de algumas doutrinas, como do calvinismo, e nós estaremos na próxima aula interrompendo o estudo do versículo a versículo e dando uma explicação geral, inclusive voltando em alguns textos que já estudamos, como em Romanos 7, e falaremos sobre essa doutrina da predestinação, da eleição, por que tem essa briga, essa coisa toda entre calvinismo e arminianismo. Afinal, nós, batistas, somos o quê? Nós defendemos a teologia de Calvino, a teologia de Armínio. Tem todos esses pontos aí, e eu vou estar buscando esclarecer várias perguntas que realmente passam pela nossa cabeça com relação a isso. Peço, inclusive, que os irmãos estejam orando para que Deus possa estar me abençoando e me dando a direção para esse estudo. Mas hoje nós estaremos estudando Romanos 9. E vamos estudar até o versículo 18. Nós vamos aqui até a parte em que Paulo vai falar sobre a rejeição de Israel. E para iniciar, é óbvio, vamos estar orando, pedindo a Deus que esteja nos conduzindo, nos dirigindo e abençoando a você que está assistindo agora, a você que estará assistindo em qualquer tempo, Agora que eu digo no momento em que ele é liberado no canal, que é todo sábado às 9 horas da manhã, vem um conteúdo, uma aula nova. Mas você que está assistindo também em qualquer tempo, em qualquer lugar, que Deus possa estar abençoando. E toda vez que nós estivermos nos debruçando e estudando esse texto, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dando o entendimento da sua palavra. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pelas muitas bênçãos que temos recebido da tua parte. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, pela justificação. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos salvos, libertos. E isso tudo, Senhor, não por merecimento nosso, mas apenas pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Senhor, nós não te agradecemos o suficiente por tudo aquilo que o Senhor fez por nossa vida, pela vida da humanidade. E nós te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que ainda não reconhecem todo o amor, todo o sacrifício realizado ali na cruz do Calvário pelo teu Filho, que elas possam ter, ó Deus, esse conhecimento, esse entendimento e possam estar aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te peço, Senhor, agora pelo estudo que estaremos realizando, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para que nós sejamos plenos de todo o entendimento, Senhor, plenos do conhecimento da Tua Palavra. É isso que desejamos, Senhor, entender os Teus propósitos para a nossa vida dentro daquilo que o Senhor deseja nos revelar. Que o Teu Espírito Santo possa estar me usando nesse dia, nesse momento, ó Pai, na explanação da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 16. O texto fala o seguinte: Paulo e a incredulidade dos judeus.
Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Já viu que o negócio vai vir, né, pesado, para Paulo começar, né, com tantos testemunhando comigo no Espírito Santo, minha consciência. Paulo vai entrar num assunto aqui bem polêmico. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência e os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Está aí o texto bíblico, não é? E é um contraste assim grande, gritante, não é, irmãos? Porque a gente veio ali do versículo 9, do capítulo 8, em que Paulo assim, ele nos leva ali ao ápice, né, da vida cristã, ao extremo, quando Paulo chega ali no versículo 39, ele diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nada pode nos separar, mesmo que você queira se separar do amor de Deus. Uma vez que você foi salvo e você não pode se separar do amor de Deus, porque Deus nos ama de forma incondicional. E, de repente, aí Paulo entra nesse capítulo 9 e ele já começa dizendo: olha, eu digo em Cristo, ou seja, eu não estou falando, não é, por mim mesmo, creiam no que eu estou falando, porque eu digo em Cristo, eu digo a verdade em Cristo, eu não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, ou seja, a minha própria consciência testifica a mim de que eu estou falando a verdade, de que eu estou falando pelo Espírito aquilo que Cristo nos revela, né? A verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E aí ele diz: eu tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Por que Paulo está tão triste? Não é? Que dor é essa que Paulo tem no coração? E alguns estudiosos, e aí é só realmente em termos de informação, asseguram que esse seria inclusive o espinho na carne, que Paulo vai dizer lá em Coríntios que para que ele não se exaltasse, Deus colocou nele um espinho na carne. E qual seria esse espinho? Os judeus, os seus compatriotas, aqueles a quem ele tanto amava, não acreditavam na pregação de Paulo. E é isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. A razão da tristeza de Paulo é que os judeus, eles não acreditavam no Evangelho de Cristo Jesus.
Eles não acreditaram, irmãos, e até hoje eles não acreditam. E aí Paulo vem aqui dizendo, olha, o que eu digo é verdade. Por quê? Porque que Paulo, ele no versículo 1, ele vai dar, assim, alguns diriam até, poxa, foi lá, deu uma volta e tanto para poder dizer que ele estava triste. Por que Paulo faz isso? Paulo dá toda essa informação antes de entrar ali na questão realmente em si. Por quê? Os judeus, eles tinham Paulo como um traidor. Eles tinham Paulo como traidor. Inclusive, logo no início, quando Paulo se converte, a primeira ida de Paulo à igreja em Jerusalém, os discípulos estão ali numa reunião e falando, né, os irmãos da igreja ali com Barnabé, por quê? Informando que Paulo teria que sair dali. Porque alguns judeus mais radicais, alguns fariseus mais radicais estavam fazendo greve de fome, que enquanto Paulo não fosse morto, eles não comeriam. Irmãos, assim, é meio que comparado, imagine se o Bin Laden ainda fosse vivo, né? Não sei, dizem que ele morreu, enfim, mas vamos pegar aí a figura do Bin Laden, se de repente ele, do alto de todo aquele radicalismo dele, ele se convertesse. Como que as pessoas, aqueles que seguiam a sua doutrina, aqueles que seguiam o seu radicalismo, o veriam? E como que os cristãos o veriam? Será que acreditaríamos plenamente na conversão desse homem? E aqueles que seguiam a religião e os ensinos dele, como que entenderiam que agora ele muda radicalmente e passa a pregar que Cristo é o Salvador da humanidade e que devemos nos amar, nos perdoar, até porque o cristianismo é uma religião que teve origem no Oriente, mas ela é uma religião basicamente ocidental. Então, imagina o que seria isso. Agora você tem uma condição de entender melhor a forma como as pessoas, como alguns judeus, como alguns fariseus, enxergavam Paulo como um traidor. Alguém que traiu tudo aquilo que foi ensinado para ele, que traiu aquilo que os seus pais o haviam ensinado e educado. Um traidor. Os judeus viam Paulo como traidor. Então, Paulo ele começa aqui dizendo, olha, o que eu digo é verdade. Não é? Em Cristo eu não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, com a minha própria consciência, eu tenho a minha consciência tranquila de que o que eu vou falar agora é verdade. E ele diz, eu tenho grande tristeza e uma dor incessante no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ele está falando aqui, eu queria ser rejeitado por Deus. Eu preferia ser anátema. Se, sendo eu anátema, isso pudesse salvar vocês. É óbvio que isso é uma coisa que não pode acontecer, porque a salvação ela é individual. Mas quando nós pegamos lá no Velho Testamento, Moisés fala algo parecido para Deus. Porque quando ele desce com as tábuas e ali o povo havia construído ali o bezerro, Arão havia feito o bezerro de ouro e o povo estava ali naquela festa, naquela dançaria, naquela adoração àquele ser. Deus disse para Moisés, olha Moisés, eu vou destruir todo esse povo e eu começo uma nova nação a partir de você. E aí Moisés disse para Deus, não, Senhor, eu não aceito. O que as pessoas ao nosso redor vão dizer que Deus é esse que trouxe o povo e aí matou todo o povo? E aí Moisés vai intercedendo, não, Senhor, não faça isso. E aí Deus diz, tá bom, Moisés, então você vai com o povo, mas eu não vou com vocês. Moisés diz, não, Senhor, não, se você não for, eu também não vou. Vamos juntos, vamos continuar nessa caminhada, nessa jornada com o povo de Israel. E ali a gente vê que Deus realmente dá continuidade, mas a gente pode observar a intercessão de Moisés e a gente pode entender esse tipo de afirmação que Paulo está dizendo aqui,
que, de fato, isso é uma verdade testemunhada em sua própria consciência, de que ele preferia ser rejeitado, ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, para que eles realmente pudessem ser salvos. Paulo, lá em Filipenses, ele já havia falado também que eu prefiro viver e ele diz, né, porque de ambos os lados, né, eu sinto os agrilhões do pecado. Eu preferia morrer, mas eu sei que morrer e estar com Deus, o que é infinitamente melhor. Mas eu prefiro estar com vocês, levando o evangelho a vocês, porque eu sei que ainda é necessário o meu trabalho. Então, eu prefiro estar aqui, né? Ele afirma que ele prefere ficar por amor ao evangelho do que ir para o céu. Mas realmente isso não é possível, né? Isso que Paulo está colocando aqui no versículo 3, até com base na afirmação que Paulo fez no versículo 39, de que nada pode nos separar do amor de Deus. E precisamos entender também que isso aqui não é possível, irmãos, porque cada um responde por si. Diante de Deus, nós respondemos. O nosso julgamento ele vai ser individual. Não adianta você ter costa quente aqui, você achar que é filhinho de A e B e que por isso lá no céu vai ter um privilégiozinho para você, porque isso aí não vai acontecer, né? Como diz os jovens, né? Não vai rolar. É cada um por si diante de Deus respondendo pelos seus atos. E Paulo continua aqui dizendo o seguinte, ele agora vai enumerar, irmãos, por que Paulo sente tanta dor pela dificuldade dos israelitas crerem em Cristo? Ele vai enumerar todos esses pontos, que são 9. Ele vai dizer aqui, olha, são israelitas, os compatriotas de Paulo são israelitas. O que significa ser israelita? Ser israelita é ser descendente de Israel, que era o Jacó, aquele que queria levar vantagem, e depois, lá da sua briga com o anjo no Vale de Jaboque, ele passou a se chamar Israel, que é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Então, a nação de Israel são as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos que Israel teve, que Jacó teve. Então, são as 12 tribos de Jacó. E aí, quando Paulo fala aqui, são israelitas, ou seja, são descendentes diretos de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, a quem foi prometido que a partir dele, a partir da sua descendência, né, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E como é que a gente vê essa bênção em todas as famílias da terra? No fato de que Cristo também é israelita, e inclusive é aqui um dos pontos também que está no versículo 5, porque ele vai dizer, e também eles descendem de Cristo. Então isso também era um privilégio que eles tinham, porque Cristo descende dos descendentes de Israel, Jacó, porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Então, é um dos filhos de Jacó com Lia, Judá. E Jesus veio ali a ser descendente direto, né, ali da tribo de Judá. Então, Paulo diz, olha, eles são israelitas, pertence-lhes a adoção. Eles foram adotados. Entre todas as nações que existiam na terra, Deus escolheu Abraão e ele disse, de ti farei uma grande nação. A partir de você eu vou criar uma nação. Então, Deus adotou ali aquele povo. Principalmente no Velho Testamento, nós vemos ali que aí ele vai dizer, olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, o povo de Israel realmente era a menina dos olhos do Senhor. E ele vai continuar aqui, ó, pertence-lhes a adoção e também a glória das alianças, a glória, né, a glória de Deus, a glória que se manifestava. Como que a glória de Deus se manifestava? A Shekinah de Deus se manifestava para aquele povo. Ela se manifestou ali
no deserto, ela se manifestou através dos sinais que Moisés fez ali no Egito, ela se manifestava em que Deus, de dia, ele era uma nuvem que protegia aquele povo que caminhava no deserto ali, do sol escaldante do deserto, e à noite era uma coluna de fogo que aquecia todo o arraial de Israel, de forma que aquelas pessoas não sofressem as intempéries do tempo, o frio e o calor do dia e o frio da noite. Então era a presença de Deus manifesta no arraial. Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava no arraial, porque quando Moisés subia para pegar as leis, para falar com Deus, quando Moisés subia, quando Moisés descia do monte, o que acontecia com Moisés? O rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus, de forma que Moisés tinha que usar até um véu porque as pessoas tinham medo até de olhar para Moisés. Então nós vemos a manifestação da glória de Deus ao povo de Israel. E ele vai dizer que também pertence à aliança. Deus fez aliança com o povo de Israel. Deus fez aliança com Davi, de que sempre haveria no trono de Israel um descendente de Davi, e isso vai dar lá em Jesus Cristo, que é o grande rei, o grande Messias enviado, esperado, descendente de Davi, que vai reinar eternamente sobre toda a humanidade. Então a gente vai vendo assim, por que Paulo tem tanta tristeza? Poxa, eles são israelitas, descendentes de Jacó, pertence a eles a adoção, pertence a glória, as alianças, a legislação, a esse povo foi passada a legislação, as leis, Deus se deteve ali nas leis morais, nas leis do culto. Sabe, Deus cobriu aquele povo ali de informação, de ensino, de forma que eles pudessem seguir aquela jornada ali pelo deserto e depois, quando entrassem na Terra Prometida, ser uma grande nação, uma nação estruturada, uma nação com leis boas, leis que atendiam ao povo, leis que atendiam a demanda, a necessidade, não leis como essa que a gente tem hoje em dia, que são leis que defendem determinado grupo, que defendem determinada situação e não olham para a população geral. Não, irmãos, não era uma lei desse tipo, era uma lei enviada pelo próprio Deus para atender aquele povo. A eles, então, pertence a legislação, pertence o culto, pertence as promessas de Deus, quando lemos ali Isaías, Malaquias, Jeremias, promessas de Deus, promessas de restauração. Se vocês me amarem, né? Se vocês se ajoelharem, se vocês me clamarem, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Então, ele tinha promessa de Deus para aquele povo. Promessa de que viria o Messias, a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles tinham todas essas promessas, irmãos, e agora, com a chegada do Messias, eles não conseguiam linkar que Jesus, o Cristo que eles haviam crucificado, é aquele que Isaías diria, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que caiu sobre ele é aquilo que nos dá a paz. Eles não conseguiam fazer esse link, não conseguiam enxergar, não conseguiam acreditar naquilo que estava lá e havia sido prometido e que eles tinham decorado, eles não conseguiam enxergar que aquilo já tinha acontecido e que o que Paulo pregava era sobre aquilo. Mas eles continuam aqui, deles são os patriarcas, não é? Abraão, Isaac e Jacó, e também deles descende o Cristo. Já falamos aqui, não é? A linhagem de Cristo segundo a carne, Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. São muitos os privilégios do povo de Israel. Eram muitos. E eles não conseguiam enxergar. E aí a gente para aqui no texto e eu te pergunto, e você tem conseguido entender o privilégio de vivermos esse tempo, o privilégio de termos a palavra de Deus ao nosso alcance, o privilégio de termos o Espírito Santo
e de que Ele nos revela a vontade de Deus e de que Ele nos dá pleno entendimento da palavra de Deus. Você tem noção desse privilégio? Quantos antes de nós, irmãos, morreram sem ter acesso à Bíblia? Quantos ainda aqui, nesse tempo presente, não têm a Bíblia traduzida para o seu idioma? Por incrível que pareça, irmãos, quantos nunca ouviram falar de Cristo? Porque a Bíblia fala que no dia em que todos houverem tido esse conhecimento, que é o dia da volta de Cristo. Se ele ainda não veio, é porque ainda tem pessoas que ainda não ouviram. E aí Isaías pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? É uma lição tanto para nós para aqueles que ainda não têm Cristo como único e suficiente Salvador, como para nós que já temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos esse peso de Paulo. Nós temos esse entristecimento e essa incessante dor no coração. Nós temos dor no nosso coração quando nós vemos as pessoas morrendo e indo para o inferno porque não tem Cristo. E se não tem Cristo, não tem salvação. Será que nós nos preocupamos com essas almas por quem Cristo morreu no Calvário? Vamos adiante. Paulo, então, agora ele vai falar aqui. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, versículo de 6 a 13. Aí vem até uma pergunta, né? É como se Paulo volta a utilizar, né, aquela diatrize, né, de ele mesmo. Ele faz a pergunta que ele supõe que os seus ouvintes estarão fazendo, os leitores da sua carta, as pessoas que estarão ouvindo a leitura da sua carta, elas farão. Então, eu tenho grande dor no meu coração, porque pela incredulidade dos israelitas, não é? E aí ele começa a dizer todas as vantagens que os israelitas tiveram. Aí, de repente, alguém no auditório poderia levantar o dedo e falar: Paulo, então falhou tudo? Então a vontade de Deus falhou? Então a rejeição de Israel, a vontade de Deus falhou para com Israel? Paulo vai responder, né? Eu até botei aqui: se os judeus são incrédulos, Deus falhou? O que você acha? Se Deus, eles são israelitas, a eles pertence a adoção, a glória, a aliança, a legislação, o culto, a promessa, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos e por todos, para todos sempre. Amém. E eles não acreditam, então Deus falhou? Nós precisamos entender o seguinte, irmãos. A eleição, Paulo vai falar aqui, ó, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nós precisamos entender que existe dois Israel, tem o Israel de Deus e o Israel nação. A pessoa pertencer a Israel nação não significa que ela pertence ao Israel de Deus. Aí entra aquela que estudamos na carta aos Gálatas e em algumas outras cartas, a questão dos judeus e dos gentios, porque Paulo ele pregava o evangelho para quem? Para os gentios, porque os da sua nação não acreditavam em Paulo, eles olhavam para Paulo e tinham muita dificuldade de aceitar Paulo. Mas aqui a gente precisa entender que o quê? Os gentios, eles agora passam a ser aceitos no Israel de Deus. E o fato de ser descendente de Israel não significa que você tenha salvação. Para você ser salvo, você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí Paulo ele vai dizer aqui, olha, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas quem é que são os filhos de Abraão? Aqueles que seguem a fé de Abraão. É preciso entendermos isso. E ele vai dizer aqui, olha, em Isaque será chamada a tua descendência.
Mas Abraão, ele teve Ismael, e depois que Sara morreu, Abraão casou, agora eu esqueci o nome da esposa de Abraão, e ele teve vários outros filhos. Então, não é por ser descendente de Abraão que a promessa está ligada aos descendentes de Abraão. Não, entre os descendentes de Abraão, Deus escolheu quem? Isaque. Por isso que ele diz que nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. E aí ele ainda continua, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, aí o que eu falei anteriormente, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, aqueles que creem. Aqueles que creem na promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. De que forma? Por meio da vinda de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. É importante você aprender esse link para você poder entender o que o texto está falando. Por que Abraão vira e mexe aparece aqui no texto? Porque descende dele. O Cristo humano descende de Jacó, que é filho descende de Judá, que é filho de Jacó, que é filho de Isaque, que é filho de Abraão, em quem? Em quem seriam benditas todas as famílias da terra. E ele diz, porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. A Sara não podia ter filho, ele teve Ismael, depois que Sara morreu ele teve outros filhos, mas a promessa é que por esse tempo eu virei e abençoarei Sara. E aí ele vai falar aqui, olha, e não ela somente, mas também Rebeca. Ao conceber de um só Isaque, nosso pai, ou seja, Isaque e Rebeca tiveram um casamento monogâmico, diferente de Abraão, diferente de Jacó. A Rebeca concebeu de um só e foram dois ao mesmo tempo, Esaú e Jacó. E quando a Rebeca está com aquelas duas crianças que já brigavam em seu ventre, ela pergunta a Deus o que estava acontecendo. E aí Deus diz para ela que dentro do ventre dela havia duas nações e que o menor governaria sobre o maior. E ele diz, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Aí a gente tem que parar aqui e perguntar o que o texto está falando, Olha, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal. Ok. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. Irmãos, nós não somos salvos por obras. Merecer, o que nós merecemos é a morte e o castigo eterno. Por quê? Porque nós somos pecadores. A Bíblia é bem clara e estudamos isso em Romanos 3. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós só somos salvos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Está lá em Efésios. Então, nós somos salvos mediante a graça de Deus. Ou seja, a humanidade, ela está toda no mesmo patamar. Qual é o patamar, irmã Ana Cláudia? Corrupção. Somos todos corruptos, desde o pecado de Adão. E aí é um ponto até que eu já vou deixar você curioso, porque na aula que vem eu vou estar falando sobre depravação total e sobre a soberania de Deus. Então, são coisas que... E sobre o livre-arbítrio, desculpa, nós vamos estar falando sobre... Vou falar também sobre a soberania de Deus, mas o que eu quero enfatizar é o contraste entre a depravação total e o livre-arbítrio. Porque dentro da depravação total, ele diz que nós não temos mais escolhas.
Não tem. Então, você é predestinado àquilo que acontece na sua vida. E nós não entendemos dessa forma. De que forma nós entendemos esse texto? Eu vou explicar aqui para os irmãos a forma como eu entendo, a forma como eu fui ensinada, a forma como a mim tem sido revelada. E na aula que vem, eu vou dar todos os apontamentos, então, de vários teólogos, o que pensam e o que falam. Mas como é que nós entendemos esse texto aqui? Olha, primeiro nós precisamos entender que a eleição de Deus, aqueles que são salvos por Deus, aqueles que são eleitos para ser salvos por Deus, eles não são salvos pelas suas boas obras. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, se você não tiver Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, infelizmente você vai para o castigo eterno, para o inferno. Pintou essa pequena aqui na terra. Foi uma pessoa má, uma pessoa, entendeu, que só praticou o mal, mas aceitou Jesus Cristo lá nos últimos suspiros da sua vida, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está salvo. Aí tem até a parábola que Jesus falava sobre os trabalhadores, lembra? Um chegou para trabalhar às 7 horas da manhã, o outro chegou para trabalhar às 5 horas da tarde, agora eu nem lembro mais se é 5 horas da tarde. Eu sei que um trabalhou 12, o outro 10 horas por dia, o outro trabalhou apenas 1 hora. Na hora de fazer o pagamento, todos receberam a mesma coisa. Aí aqueles que haviam começado a trabalhar cedo começaram a... Peraí, eu trabalhei 10 horas... Vou receber uma diária de R$150. O outro chegou para trabalhar 5 horas, trabalhou até as 6 e vai receber o mesmo 150 que eu? Que injustiça é essa? Essa é a nossa forma de pensar, mas Deus não olha assim. E é por isso que a salvação ela não vem por meio de boas obras. A eleição, quando ele fala que a eleição, ele está falando da salvação, ela não vem por meio de boas obras. Então, não adianta você... Aí, entra a questão, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Eu fiquei com o Senhor a vida toda, eu estive aqui todo o tempo, o Senhor nunca matou um cordeiro para que eu pudesse festejar com os meus amigos. E já esse que andava por aí, voltou e aí o Senhor aprontou, gastou o seu dinheiro, o Senhor vai e mata o cordeiro para poder festejar com os amigos dele. Que pai injusto é esse? É para que não haja esse tipo de pensamento dentro da igreja, de você que pratica o bem, o fazer achando que dessa forma está angariando louros, né? E você até, quando, irmãos, temos uma vida dedicada ao evangelho, é óbvio que nós temos gratificação da parte de Deus, sim, aí tem a questão do galardão, existe toda uma situação, mas o que eu quero dizer é que, muitas das vezes, quando nós temos uma vida de penitência e passamos a vida inteira dentro da igreja, muitas das vezes nós olhamos para aqueles e achamos que eles não merecem a salvação, como se nós tivéssemos feito o sacrifício na cruz do Calvário. E aí, então, nós vamos dar, é por meritocracia. Salvação não é por meritocracia. Meritocracia dentro da igreja. Fulano merece isso, mas Beltrano não merece. Beltrano não faz isso, não faz aquilo. O Cicrano faz isso, faz aquilo. Então, o Cicrano merece mais do que o Beltrano. Precisamos repensar no nosso modo de ler a Bíblia. Precisamos de entender a Bíblia e a palavra de Deus. E aqui, Paulo, ele começa falando, mas vamos voltar para cá, né? Muita informação. Ele começa aqui dizendo, olha... os gêmeos ainda não tinham nascido, ou seja, a Jacó e Isaac ainda não tinham saído do ventre de Rebeca, eles não tinham praticado o bem e o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, né? Então, já expliquei essa questão aí das obras, e aí já tinha sido dito a ela que o mais velho será servo do mais moço. Por que Deus diz isso para Rebeca? Eles nem tinham nascido, eles ainda não tinham tido oportunidade de ser bonzinho nem malzinho. E se a gente for ver a vida, na verdade, Jacó passou a perna em Esaú 2 vezes. Então, da mesma forma que eu digo que o irmão Saul seria prestigiado em nossas igrejas e o irmão Davi seria excluído, eu vou ousar dizer aqui que o irmão Esaú seria prestigiado e o irmão Jacó não seria prestigiado.
Mas aqui entra uma questão muito importante, que é aquilo no que nós acreditamos. Eu não acredito na eleição divina no sentido de que Deus olhou e ele decidiu que Esaú seria o perdido e Jacó seria o salvo. E aí Esaú sabe, já predestinado a não ser salvo. Eu não consigo entender um Deus da graça, um Deus que é graça, um Deus que é amor. Deus é amor. Eu não consigo entender e que ele permita nascer um ser humano sem nenhuma opção de escolha, já determinado a ser perdido. E se isso for verdade, me explica. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os que acreditam na predestinação e na eleição, como sendo dentro da ideia da depravação total, de que todos estão realmente de tal forma perdidos que não tem condição de sair do seu estado de perdição sem que Deus vá lá e o resgate. Sim, eu entendo, Deus tem que resgatar, mas de que forma isso acontece? Quando a mensagem chega até mim e o Espírito Santo fala no meu coração, então eu realmente sou salva, eu sou liberta. Eu acredito no livre-arbítrio. Eu acredito na escolha, na opção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se não for assim, por que da parte de Deus tanta mensagem, tanto chamada de atenção? Olha, prestem atenção, cuidado, quem está de pé, cuidado para não cair. Precisamos entender essa parte. Aí você pode me perguntar, mas irmã, se é assim, então, como é que por que fala de eleição e de predestinação? Irmãos, eu entendo a eleição e a predestinação com a onisciência de Deus. Antes de eu nascer, Deus já sabia o que eu haveria de fazer e que eu haveria de crer, antes mesmo de eu nascer. Então, quando ele fala aqui da eleição, eu entendo dessa forma. A eleição pela onisciência de Deus, pelo conhecimento, por Deus conhecer todas as coisas. Até porque explicamos várias vezes a forma como nós vemos o tempo e a forma como Deus vê a nossa vida. E ele continua aqui, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quais foram os erros de Esaú, irmãos? Esaú não dava a mínima para a promessa. Esaú não dava a mínima. E Deus conhecia o coração de Esaú. E esse é um ponto que, assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu prego sobre essa questão, mais temerosa eu fico, porque Deus conhece a intenção do meu coração. Não basta eu fazer, eu ser boa, ser perfeita, ser quase que santa a ponto de ser canonizada, se a intenção do meu coração é má. Deus sabe, Deus conhece a intenção do nosso coração. Jacó era um trapaceiro, Jacó honrava o seu nome, era aquele que queria levar vantagem, mas olha só, Jacó acreditava, ele queria aquela bênção. Eu vou segurar o anjo aqui, eu não te libero enquanto você não me abençoar. Jacó faz promessas a Deus. Deus conhecia o coração de Jacó e Deus conhecia o coração de Esaú. Havia possibilidade de mudar? Sim, havia o livre-arbítrio. Eu não acredito na depravação total a ponto de o homem não ter escolha. Porque tudo começou porque Deus nos deu escolha. Deus disse para Adão, Adão, você tem aí todas as árvores do paraíso, você pode comer do jardim do Éden, você pode comer a que você quiser, menos a do bem e do mal.
Ora, se é Deus que determina tudo, tira logo a árvore do bem e do mal e deixa. E aí somos todos uns robozinhos predestinados àquilo que Deus deseja. Eu não consigo entender dessa forma. Né? Nós vamos estar encerrando aqui, nesse ponto. Eu não fui até o versículo 18, né? Porque aí o versículo 14 começa, mas aí a aula se estenderia muito, porque ele já começa perguntando: o que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Será que Deus é injusto? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Não é? Nós vamos parar aí nesse ponto, e aí será que isso te deixa curioso para assistir a próxima aula? Não é? Eu espero que sim. Nós estaremos, então, no nosso próximo encontro, na aula 22, para você que está me assistindo em outro tempo, ou no próximo sábado, para você que está me assistindo hoje, né, ao ser lançado o vídeo. Nós estaremos estudando sobre essa questão de predestinação, eleição, e vamos entrar aí, vamos tentar, né, entrar a fundo, porque também a mim não é dado, não tenho todo esse conhecimento, não. Gostaria até de ter, mas estou estudando realmente para poder aprender sobre isso e poder falar com os irmãos da melhor maneira possível. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Espírito Santo esteja consolando os nossos corações. Até o nosso próximo encontro. Amém.